Queridos, então vamos dar seguimento ao nosso estudo. Estamos no capítulo que fala acerca do milênio, Capítulo 10, o reino milenar. Temos enfatizado aos irmãos a grande importância dessa dispensação, que a Bíblia apresenta como de 1000 anos, mas é importante falar que nós não nos apegamos a esse número 1000 de maneira exata, Não sabemos até que ponto é apenas um número que significa uma dispensação, não é? Mas também isso não importa. O que mais importa é entender que o milênio será a quarta ou a última de 4 dispensações: a dispensação antes da lei, durante a lei, depois da lei e a do milênio, cada uma cumprindo com um propósito, dentro do grande propósito de Deus. E esta última, o reino milenar, dentre outras coisas, como já falamos aqui, será a dispensação em que o Senhor vai alcançar, por fim, toda a terra, todas as nações da terra. Será a dispensação que vai se cumprir aquele texto em que Jesus declara que quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações da terra, então virá o fim dessa história, da humanidade que começou, lá com a criação do homem, com a sua queda e com todos os desdobramentos, passando por a encarnação de Cristo, a sua obra de redenção, pela história da igreja, a pregação do evangelho, e agora, por fim, no reino milenar, em que, nesse período, todas as nações da terra serão alcançadas. E o que nós temos trabalhado, exatamente, é aquilo que está lá no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia, no capítulo 21, do versículo, ou melhor, no capítulo 20, do versículo 1, vamos ler até o versículo 5. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, então nós temos claramente aqui a ideia, alguns pontos importantes que devem ser frisados. O primeiro, o milênio é marcado pela prisão de Satanás por 1000 anos. Segundo, Satanás é preso durante o milênio para não mais enganar as nações, o que pressupõe que o grande enganador da humanidade é Satanás. Terceiro, aqueles que vencerem a marca e a imagem da besta, eles reinarão com Cristo durante o milênio e serão sacerdotes de Deus. Por isso que a ideia de ser sacerdote é importante, porque a figura do sacerdote, biblicamente falando,
é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens, né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, de reis e sacerdotes, fala de uma posição, de um posto, que aquele que assume essa posição, ele faz essa relação. O sacerdote leva os homens a Deus, e a realeza leva Deus até os homens. Esse trânsito, quando se leva os homens a Deus, faz o papel de sacerdote. Quando leva Deus aos homens, faz o papel de rei, cumprindo assim a realeza. Então, durante o milênio, nós temos que compreender em que sentido Satanás será preso. Então, quem não assistiu ainda, não ouviu a última mensagem, que nós já falamos aqui, há 3 semanas atrás, é bom voltar lá e dar uma olhadinha, para entender que quando se fala de Satanás, nem sempre a Bíblia está se referindo ao querubim caído, porque a Bíblia pode se referir pelo nome Satanás, especificando o querubim caído, como também pode usar o termo Satanás para se referir à consciência caída de toda a humanidade ou de todos os seres decaídos. Então, no sentido de que Satanás é um termo que traz em si a ideia de adversário, aquele que se opõe. Então, a palavra Satanás, Satã do hebraico, quer dizer aquele que faz resistência a alguém. No caso, no plano da Escritura, de modo geral, a grande consciência caída se refere a uma consciência coletiva que tem a sua origem no querubim caído, enquanto o pai da mentira, enquanto aquele que inicia todo o processo de rebelião no universo, mas há uma consciência que agora vai crescendo, vai aumentando, à medida em que outros seres vão se tornando participantes dessa mesma consciência de adversidade contra o Criador. Por isso, queridos, que é muito importante nós levarmos a sério a ideia de que a vida cristã não se reduz a meras práticas religiosas. Infelizmente, a gente vive numa cultura muito fragilizada, sobretudo do ponto de vista espiritual, que reduz as coisas divinas a coisas físicas. As pessoas não conseguem servir a Deus senão por meio de objetos, de coisas como um óleo ungido, um batismo em água, um batismo meramente ritual, por meio de elementos, ainda que simbólicos, que muito belos na sua simbologia, mas como o pão, como o vinho, o próprio casamento, não é? Que se leva muito mais a sério a festa de casamento do que o próprio casamento em si, na vivência, na relação entre duas pessoas. Se reduz a vida cristã a uma mera prática de estar numa congregação ou de fazer orações que muitas vezes nem passa pelo coração, de louvar a Deus com os lábios, cantando, levantando as mãos. Ora, tudo isso faz parte, mas é o aspecto periférico da fé, porque todas essas coisas que nós praticamos, elas apontam para realidades espirituais que devem existir dentro do coração do homem. Logo, quando estamos aqui falando dessa grande consciência caída, estamos falando que o mal, ele opera dentro do homem, ele opera na mente humana, na consciência humana, no entendimento humano, nas disposições humanas, nas faculdades humanas. E nós não atentamos para isso, ficamos muito voltados para usos e costumes, né? Se pode fazer isso, se não pode fazer aquilo outro, se ouve essa música, se não ouve aquela outra música, né? Se come essa comida, se não come essa comida, se veste essa roupa, e nós nos esquecemos que a vida cristã se vive dentro do coração, no espírito humano, na alma. Então, a obra, o grande ministério das trevas, para distanciar o homem de Deus finalmente, consiste exatamente na expansão de uma consciência
anti-Deus, de uma consciência anti-Cristo. E essa consciência opositora a Deus e opositora a Cristo se chama Satanás. É a prova do que nós estamos falando, sobretudo, além dos textos que nós já encontramos na Bíblia, que já falamos de Pedro, a quem Jesus chama, num dado momento de adversidade contra Jesus, Jesus o chama de Satanás, e no outro lugar que Jesus chama Judas de diabo, tem-se o fato de que, aqui onde nós lemos em capítulo 20 de Apocalipse, diz que o diabo é a antiga serpente. Você pega a imagem, a figura da antiga serpente, e agora no Apocalipse é dito que ela é o grande dragão. O que isso pressupõe? Que se a antiga serpente é o grande dragão, isso implica que essa serpente ela cresceu, ela se desenvolveu, ela se dilatou, ela aumentou. A ideia é que o grande dragão vermelho é a própria serpente que foi evoluindo, crescendo, avançando, né? Que o dragão seja uma serpente crescida, desenvolvida. Isso acontece na medida em que Satanás, por meio do seu comércio, ele vai ganhando as consciências, ganhando por meio da palavra, ganhando consciências, vidas que vão, ainda que de maneira indireta, vão se associando a ele. Imagine só que não poucos cristãos, não poucos, por não terem compreensão da realidade da vida espiritual, do mundo espiritual, da vida cristã, são pessoas que estão dentro de templos religiosos, cantando, falando o nome de Deus com os lábios, mas estão de fato associados no seu entendimento ao império das trevas. Por quê? Porque na sua ideologia, nos seus pensamentos, na sua razão, esses cristãos muitas vezes defendem aquilo que é contrário ao Evangelho. O Evangelho, como eu disse outra vez aqui, é algo duro. Jesus, para poder falar da dureza deste Evangelho, ele fala que o caminho da vida eterna é um caminho estreito, e a porta que dá acesso à vida é uma porta estreita. Isso porque o Evangelho traz os atributos de Deus como sendo o único meio pelo qual nós podemos alcançar a vida eterna, nos fazer participantes desses atributos divinos. O Evangelho propõe a união do homem com Deus. E onde se dá essa união? Não é? Aí é muito fácil alguém dizer, não, quando você crê em Jesus, ele vem e entra para dentro de você e passa a habitar você. Já ouviram isso? Os crentes falam que quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo vem e entra nele. Aí fica só com essa ideia, que ele entrou em mim e deve estar aqui em algum lugar, não sei aonde, mas que você não tem uma experiência prática com esse Deus que habita você. Aí, para não ficar no vazio, fala, não, nós temos experiências. Nós, quando ele se manifesta, a gente treme, a gente chora, a gente fala palavras que ninguém entende, nem a própria pessoa que fala. A gente cola na parede, cai no chão, grita, sai correndo. Olha como eles reduzem a presença e manifestação do Espírito de Deus no homem como manifestações infantis, rudimentares. Parece mais brincadeira de criança, quando a Bíblia fala que quando o Espírito Santo opera na vida de alguém, o Espírito Santo produz o fruto. É o fruto do Espírito. E é isso que nós precisamos buscar. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é tudo aquilo que nos falta, né? É paz. Ah, eu tenho paz. Mas será que você tem mesmo paz? Será mesmo que você é um promotor da paz? É alguém que promove a paz? Ou será que você é alguém
de facção, de contenda, de inimizade, de porfia. Ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo, que a inimizade, a contenda, a facção e a porfia são coisas tão evidentes que vai contagiando, e o pior, as pessoas participam de facções e de porfias em nome da fé, em nome de Deus. A igreja do Senhor precisa urgentemente se despertar para a verdade que o fruto do Espírito, ou seja, é aquilo que o Espírito Santo produz quando ele age em nossas vidas, é amor, é paz, é alegria, é mansidão, é fidelidade, é domínio próprio. E alguém pode até falar: puxa, mas quem é que tem essas coisas todas aí dentro de si, manifestadas? Bem, essa é o grande desafio que nós temos, e é o nosso alvo. Nós ainda estamos avançando e ainda estamos sendo aperfeiçoados. O que importa para nós é caminhar. Não podemos simplesmente desistir, desanimar, falar: mas ninguém tem todas essas manifestações do fruto do Espírito. Ora, Paulo vai dizer: é na perseverança que ganharemos as nossas almas. É perseverando, é continuando, é caminhando, é buscando, é orando, é ouvindo a palavra, orando a palavra, né? E cabe agora nós fazendo a nossa parte, o Espírito Santo nos transformar, pouco a pouco, de fé em fé, de glória em glória, e é o que está acontecendo com todas as pessoas que estão caminhando por fé. Tenha certeza disso, que todos que estão na perseverança, na fé, prosseguindo, o Senhor está trabalhando, está nos libertando e está nos curando. Então, falando dessa consciência caída, que se chama Satanás, o grande dragão vermelho, que é essa consciência que nos engana. Não pense você que o engano é algo objetivo. O engano é algo que se opera dentro do homem. A semana retrasada, salvo engano, teve um irmão, semana passada, que perguntou no grupo do Sem Fronteiras sobre Adão, né? Se Adão foi enganado ou se ele pecou deliberadamente com respeito ao pecado original, né? A Bíblia diz que o homem foi enganado. Sim. Quando eu falo homem, eu me refiro a macho e fêmea, tá? Nós não fazemos a distinção homem e mulher, não é? Não, a mulher foi enganada, tal. Se bem que a Bíblia vai dizer que a mulher foi enganada, o homem não foi enganado. Mas é porque se homem e mulher são uma unidade biológica, porque Deus cria primeiramente o macho, do macho Deus tira da sua própria essência e expande o homem, agora formando a mulher. A mulher foi formada do homem, né? Ela é tirada do homem, da sua própria essência, e o próprio Deus diz que macho e fêmea, homem e mulher, se chamam Adão. Quando Deus dá esse nome único para macho e fêmea, é para sinalizar essa unidade biológica. Então não podemos falar que a mulher pecou e o homem não. Ou não podemos pensar, a mulher foi enganada e o homem não. O homem pecou deliberadamente, a mulher é enganada. A Bíblia vai dizer que a mulher, ela representa nessa unidade biológica a parte frágil do ser humano. Ela representa a parte emotiva, a parte sensível, a parte mais singela desse ser humano. O que quer dizer que quando Satanás engana o homem, o engana pela parte frágil do seu ser, fazendo o homem desejar, por algo que ele não poderia ter sem Deus. Mas o fato, então, é que o homem, ele foi sim enganado. Mas não pense que esse engano é um tipo de engano, preste atenção, com uma mentira de que aquele que é enganado não saiba da verdade. Não sei se deixa eu me fazer entender. Imagina que você não tenha ciência de algo. Você não tem a ciência de algo.
e alguém vai e engana você, dizendo: olha, o caminho é por aqui. Como você não sabe onde é o caminho, você é enganado, né, pela mentira, e você não tem o discernimento. Agora, se Deus fala, o caminho é este, se Deus aponta o caminho, se Deus adverte, se Deus sinaliza, e depois Satanás fala, não, o caminho é este, Deus está mentindo, você não pode dizer que foi enganado sem saber da verdade. Então é uma espécie de engano em que, sabendo a verdade, esse engano é ilusão e sedução. Então, até os dias de hoje, quando nós pecamos, não pecamos por não saber a verdade, pecamos seduzidos pela ilusão, pelo desejo e por um auto-engano, quando nós julgamos que, cometendo ou praticando este pecado, não teremos consequências. É aquilo que Paulo diz lá em Gálatas, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, às vezes nós, sabendo que a semente que estamos semeando é uma semente maligna, ainda assim semeamos. Por quê? Baseado em duas situações. Primeiro, porque aquela semente nos trará imediatamente alguma espécie de prazer e de satisfação, uma satisfação imediata, um prazer imediato. E segundo, nós apostamos que, semeando aquela semente, nós não colheremos o fruto. Não, Deus, ele vai dar um jeitinho de nos livrar de comer do fruto das nossas sementes. Não, mais na frente, antes que o fruto nasça, eu me arrependo, eu abandono. Ora, todos os nossos atos são sementes, todos. Uma coisa é o perdão divino, uma coisa é a graça divina, outra coisa é a justiça divina, que diz: o homem comerá do fruto das sementes que ele plantou com as suas próprias mãos. Por isso que diz a lei da semeadura: não vos enganeis. Ou seja, você pode estar se auto-enganando, com um auto-engano na sua consciência. Então, quem engana o homem, quem engana as nações, quem engana o mundo inteiro, é Satanás. É essa consciência caída. Esta é a razão, e presta atenção para os irmãos entenderem claramente como isso acontece na prática. Esta é a razão porque, não raras vezes, o crente, apregoando e referendando o mal, ele de alguma maneira procura justificar que aquele mal não é exatamente um mal. Por exemplo, matar crianças inocentes, pessoas inocentes, é pecado? É um mal? É uma forma de mal? Então, para poder justificar a minha maldade, porque eu não gosto daquele povo, porque eu acho que aquele povo é um povo de Satanás, é um povo perverso, como eu não tenho misericórdia para dar, eu não tenho graça para oferecer, eu não consigo chorar as dores do outro, ou mesmo a condição miserável do outro, então agora eu quero exterminar aquele povo, e para justificar, eu tenho que fazer a maldade em nome de Deus. Então, a própria tentativa de tentar justificar o mal que praticamos é a manifestação de um auto-engano. É você tentando se convencer a si próprio de que aquele mal não é exatamente um mal. Lembre-se, de Deus não se zomba. Não vos enganeis. Então, Satanás está constantemente nos enganando. Agora, olhe para a sua experiência humana. Você já foi enganado muitas vezes, né? Imagino. Nós somos enganados constantemente. Engano nesse sentido espiritual de que estamos falando, tá? E alguma vez você viu o Satanás por aí, que se aproximou de você e conversou com você, tentando te persuadir de você agir de determinada maneira?
Ou será que esse engano não aconteceu exatamente aqui dentro da sua mente, da sua consciência? Vem um pensamento, esse pensamento, você fica ali remoendo aquele pensamento, contendendo, até que você cede aquele impulso da sua mente e do seu coração. Então, esse engano, ele acontece dentro do homem, por isso devemos tratar sempre com o nosso coração. Agora, durante o milênio, haverá sobre a terra pelo menos duas categorias de pessoas: aqueles que estarão reinando com Cristo e as nações que até então são objeto do engano de Satanás. Esses que estão reinando com Cristo, alguém vai perguntar, mas eles não são enganados também pelo mesmo Satanás, pela mesma consciência caída? Sim, como todos os homens são, só que eles venceram o engano com a verdade. Lembra que Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Razão porque agora estão reinando com Cristo, porque venceram o engano de Satanás, porque não deram ouvidos à voz da serpente, porque por meio da ação, obra e força do Espírito Santo, eles conseguiram se submeter à verdade de Deus, viver a verdade de Deus, foram libertos da mentira, libertos do engano, e agora, como santos vencedores, serão sacerdotes de Deus para agora orientar e conduzir as nações ao Evangelho. Só que essas nações estão tomadas pelo espírito do engano, uma vez que esse engano se solidifica na consciência humana. Como agora, depois de 2000 anos, a igreja pregando o Evangelho não conseguiu persuadir o mundo inteiro, conseguirá agora nessa próxima dispensação? É a grande pergunta. É aí onde entra uma ação divina. Deus vai intervir de modo sobrenatural, prendendo Satanás por 1000 anos. Ou seja, essa consciência caída será detida por Deus durante 1000 anos, pelo um período de 1000 anos, durante toda essa dispensação. É como que Deus fala assim: olha, eu vou tornar essa consciência caída inoperante, para que ela não exerça influência no ser humano, e agora o ser humano estará livre para ser orientado pelo Evangelho. Tanto é que é dito que no final do milênio, Satanás é solto da sua prisão. Ou seja, ele é preso apenas por um período. Para quê? Para que os homens possam agora conhecer a verdade, para que os homens possam ter uma experiência com a verdade, para que os homens possam conhecer em realidade o que é o reino de Deus, o que é o caráter de Deus, o que é a natureza de Deus. E agora, conhecendo tudo isso, a consciência caída novamente é liberada. Para quê? Para que ela exerça novamente influência sobre o homem, e o homem agora, claro daquilo que ele viu e experimentou, ele possa agora ter uma decisão própria diante da verdade e do engano, as duas coisas, os dois lados pelos quais ele passou e que ele também experimentou. Seria como que o retorno do homem de volta ao princípio diante das duas árvores. Não se poderá agora dizer que o homem foi enganado. Será uma decisão consciente. Afinal, se Deus apenas prendesse a consciência, alguém poderia dizer: ora, então se assim se resolve, Deus pega essa consciência caída, anula ela e tudo se resolve. Mas se Deus fizesse isso, o homem perderia o seu livre-arbítrio. Deus estaria interferindo na liberdade do homem de decidir a quem servir. Então, seguindo nesse entendimento, na página de número 180 do nosso livro, vamos seguindo a leitura que explana essa questão. O primeiro parágrafo foi da página 180. Diz assim: a verdade latente na figura simbólico-profética
da prisão de Satanás é esta. Ou seja, a prisão de Satanás é uma figura simbólico-profética. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, seja sincero comigo, sejam honestos. Por que as pessoas acham mais prático e elas acham mais viável pensarem na prisão de Satanás durante o milênio como a prisão de um indivíduo, de um ser, do querubim caído? Vocês observaram que tudo que se refere ao mundo espiritual, nós queremos nos isentar. Nós não queremos ser participantes absolutamente de nada. O crente fala assim: Satanás, o querubim, você tem que culpar alguém, tem que encontrar alguém que não seja você, do qual você não participe. Ele é o pai da mentira, ok. Ele é o enganador das nações, é ele que engana as nações, não é outra coisa, não é na sua consciência, é ele. E aí quando o crente peca, faz uma bobagem, a quem ele culpa? Não, foi Satanás que fez isso. Tem até uns vídeos engraçados, chega a ser cômico, indivíduo que comete atrocidades mesmo, de matar alguém, ou sei lá, coisa semelhante, e depois falar: não, foi o Satanás que me tentou. Como se ele se isentasse de culpa. Até das coisas positivas nós queremos nos isentar. Não, Jesus morreu por mim. Aí não morreu não? Morreu. Ele morreu por causa de você. Não fosse você, ele não teria vindo. Não tinha necessidade de ele vir. Pelo menos nesse plano primeiro que estamos estudando. Porque há outros planos que explicam a morte de Jesus, tá? Só que esses outros planos são mais herméticos, místicos, profundos, que aqui nós não vamos tratar, tá bom? Vamos tratar somente aquilo que nos interessa imediatamente, tá bom? Porque senão gera muita especulação e aí não é por aí que a coisa acontece. Então Cristo morreu por nossa causa. Só que morrendo ele por nossa causa, ele diz: agora você é convidado a exercer fé em mim. Só que exercer fé nele não é acreditar nele, tem diferença. É você acreditar nele de tal maneira que, não vendo outra saída, não vendo alternativa a não ser o crucificado, você aceita o convite de se unir a ele na sua morte. Não há verdadeiro cristão se não houver união com Cristo na sua morte. Que ele morreu por nós é verdade, mas não para aí o evangelho. Nós somos convidados a nos unir a ele na sua morte, para a semelhança dele em sua ressurreição, possamos com ele também ressuscitar e com ele entrarmos na sua glória. Somos convidados a sofrer com Cristo, somos convidados a morrer com Cristo, somos convidados, ou teremos como resultado, o ressuscitar com Cristo e o entrar para a glória com Cristo. Ou seja, o evangelho é uma questão de união e não de crença e não de dogmas. Porque quando as pessoas apenas acreditam em alguma coisa, isso não altera a vida delas. Estão aí a prova, as provas estão aí. Os crentes dizem que creem no crucificado, mas eles vivem para adquirir riquezas. O crucificado se abnegou de todas as riquezas celestiais e terrenas, e eu creio nele, mas o que ele fez só serve para ele, porque para mim mesmo nós vamos viver em função de riquezas materiais. E o pior não é isso. O pior é quando uma instituição se diz igreja e prega que o crucificado quer te enriquecer. Não, ele quer te salvar, ele quer te curar, ele quer te libertar da fascinação das riquezas, que é um grande engano. Agora, cuidado, isso não é pregação de pobreza nem de miséria. Que dinheiro é bom, todo mundo sabe que é bom. Quando alguém diz que dinheiro não é bom, é coisa ruim, essa pessoa não tem dinheiro e tem inveja de quem tem.
Aí, como ele não tem saída para poder se justificar da sua miséria, ele vai apontar o outro: ah, tá vendo aí, ó, é de Mamon. Mas se ele pudesse ter, ele teria. A questão não é o dinheiro. Entenda isso. A Bíblia não condena o dinheiro, pelo contrário, a Bíblia afirma que a origem do dinheiro é iníqua, riquezas de origem iníqua, por causa do sistema que é em si iníquo. Paulo diz que devemos nos utilizar do mundo como se dele não precisássemos. Nós apenas nos utilizamos porque você tem que vestir, você tem que comer, né? Enfim. E a Escritura vai dizer então que o grande problema, não sendo o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Paulo declara em 1 Timóteo capítulo 6 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, muitos afirmam que crê no crucificado, mas não querem abrir mão de si, do seu ego. Ou seja, é um tipo de crença e de evangelho que não pressupõe a união. Vocês entendem? Então, nas coisas negativas, o responsável é o Satanás, o querubim caído. Nas coisas positivas, Cristo fez tudo por nós. E nós, crendo em Jesus, vamos para o céu de qualquer maneira. É uma ideia muito frouxa, e se alguém parar por um minuto para pensar com clareza, com lucidez, vai ver que tem um problema aí, que essa saída forjada não pode proceder de um Deus sábio, porque quem prega e ensina essa não participação, certamente só pode produzir uma religião mecânica, com um mecanismo de usos e costumes, de dogmas, que não afeta a vida do indivíduo. Por isso a igreja está aí há 2000 anos e nada muda. Vocês já imaginaram se a igreja do mundo inteiro, conforme se conhece, com todo o dinheiro que ela tem, usasse esses recursos, que é recurso dos próprios santos que doam, para curar, alimentar, amparar vidas? Já pensaram? Que coisa extraordinária não seria? Para pregar o evangelho. Eu sei que tem muitos que fazem isso, né? Não é de maneira generalizada. Muitos que fazem. Só que é a ideia de que nós não queremos essa participação. Então, o evangelho, ele sempre pressupõe a união. Tanto é que, ao se referir à humanidade, a Bíblia vai usar duas imagens muito poderosas. Vai dizer que sobre a terra só existem dois homens. Embora hoje sejamos um pouquinho mais de 8 bilhões, né, de habitantes sobre a terra, mas só existem dois homens. São dois homens coletivos: Adão e Cristo. É o primeiro homem e o segundo homem. É o primeiro Adão e o segundo Adão. O que implica que tudo é uma questão orgânica, de estar conectado, ligado, participante. Ou somos membros do velho homem, ou somos membros do novo homem. Não tem como criar um meio termo, não é? Bem, de todo modo, a verdade latente na figura simbólica profética da prisão de Satanás, dizíamos que a prisão de Satanás é uma figura simbólica profética. Os crentes preferem prender um único indivíduo, o querubim caído, porque é mais fácil, porque não lhe afeta. Agora, quando diz, não, e se você estiver inserido nesse Satanás aí? E se você é participante da mesma disposição do querubim, e formar com ele uma unidade espiritual, e formar com ele uma consciência espiritual, aí agora, você agora se torna responsável, e o milênio agora faz sentido para você, porque você participa de alguma maneira dele. Não é a questão apenas de acreditar em algo que virá, a questão de participação.
Por isso nós insistimos que a prisão de Satanás é uma figura simbólico-profética. Então a verdade que está nessa figura simbólico-profética é esta. Qual é a verdade que nós enxergamos na prisão de Satanás? A luz irromperá nas trevas do entendimento de todos os homens. Vocês sabem que todo homem que vem à terra, que nasce nesse mundo, ele traz dentro de si uma luz? Mas não é a luz da razão humana. A razão humana é uma luz. Poderíamos até dizer que seja uma candeia. Uma candeia. Mas é uma luz. A razão humana, a inteligência humana é uma luz. Mas o Cristo de Deus, o Logos, João capítulo 1 vai dizer: Cristo é a verdadeira luz. Então o Cristo, o Logos divino, ele está em todos os homens que vêm ao mundo. E é essa luz que deve nos conduzir. É esse Cristo interior que deve nos iluminar, nos tomar, que deve ocupar o nosso entendimento e a nossa razão. Vocês sabiam que a palavra Logos está na Bíblia? Está lá em João capítulo 1, no princípio era o Logos. E Logos em grego significa razão. Logo, se o Logos é a razão maior, porque nós também temos razão humana, então ele é a suprema razão. Ele é a verdadeira luz. Então chegará um tempo, no milênio, em que essa luz, que é o Cristo interior em todos os homens, vai irromper nas trevas do entendimento, vai invadir o seu entendimento. Hoje, para essa luz acessar o nosso entendimento, passa pela nossa permissão e vontade. Hoje é como está lá: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei. Mas no milênio, porque vai ser um período de intervenção divina, essa luz ela vai irromper, invadir o entendimento das nações para esclarecê-los acerca da verdade. Então veja, a verdade latente na figura simbólico-profética da prisão de Satanás é esta: a luz irromperá nas trevas do entendimento de todos os homens, e a consciência, outrora obscurecida pelo poder do engano, será envolvida pela luminescência do Logos interior, libertando-se dos grilhões que há séculos e milênios a mantinha cativa na caverna da ignorância. Bonito, né? E com a prevalecência da luz no coração humano, as trevas, então reinantes e agora acorrentadas pela autoridade da verdade, as trevas que dar-se-ão, cairão inoperantes no abismo do não ser. Por que no abismo do não ser? Porque treva, no sentido simbólico, é ausência, é nada, é não ser. A luz é, as trevas não é nada. Então, quando a luz ocupa o espaço, as trevas, que não é nada, simplesmente desaparecem. Mas se não houver a luz, as trevas dará a impressão de ser alguma coisa, mas na verdade é a ausência de ser. Então, com a prevalecência da luz no coração humano, as trevas, então reinantes e agora acorrentadas pela autoridade da verdade, quedar-se-ão inoperantes no abismo do não ser. E o Deus deste século, a saber, o ídolo ego, que impede o resplandecer da luz do Evangelho nos corações, não mais poderá enganar as nações até que se completem os 1000 anos. Quando diz aqui o Deus desse século, essa é uma expressão que está lá em 2 Coríntios capítulo 4.
Então, nós temos um problema muito sério de leitura, tá, queridos? Nós temos vários problemas de leitura. Vou apresentar apenas 2 deles, para vocês entenderem como que nós chegamos a conclusões totalmente equivocadas. O primeiro grande problema de leitura que nós temos é nós enxergarmos num texto uma coisa que não está lá. Por exemplo, em nenhum lugar da Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ponto. Ainda que alguém possa justificar, explicar, tudo bem. Mas em nenhum lugar está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o ladrão é que vem para roubar, matar e destruir. Você já leu 1 milhão de vezes esse texto. Está escrito ladrão, L-A-D-R-A-O-Tio, e você só vê a sua mente diabo. Então o primeiro grande problema de leitura é enxergar no texto o que o texto não tem. É o vício de uma leitura que você nunca fez, porque você apenas reproduz aquilo que você ouviu. Você ouviu tanto, quando você lê, você não lê, você reproduz o que o outro falou. Esse é um dos primeiros problemas. O segundo grande problema de nossa leitura é que nós lemos e não fazemos a relação com a história e com a experiência. Ou seja, você lê algo, aquilo, pelo menos do ponto de vista do gênero literário, é algo que não faz parte de nenhuma realidade humana, e você tem preguiça, ou você não faz a relação do texto com a experiência humana. Por exemplo, lá em Gênesis 3 fala que um dia a mulher aproximou-se da árvore do conhecimento, e lá estava a serpente, e a serpente falou para a mulher. Aí a serpente falou, a mulher respondeu, a mulher conversou com a cobra, e o papo vai, papo vem, a mulher acabou comendo a fruta. Eu pergunto, essa imagem de uma mulher conversando com uma cobra, com uma víbora, faz parte do mundo da realidade? Essa imagem. Meu avô contava muita história de bichos, que tinha animais na história. Meu avô era um contador de histórias, né? Eu cresci ouvindo meu avô contando histórias de Camões. Ele falava Camonge, mas era Camões que ele queria dizer. Histórias de Pedro Malazarte, histórias fantásticas, né? E aí ele começava dizendo, no tempo em que os bichos falavam, aí começava a história. Ele não começava por era uma vez, começava por nos tempos que os bichos falavam. Então ele está dentro de uma área fabulosa, de uma fábula. Não faz parte do mundo das realidades. Então quando você lê algo, independentemente do gênero, e não faz associação com o mundo da realidade, aquilo não te serviu para nada. Absolutamente para nada. Por isso que nós desprezamos, por exemplo, algumas histórias que nós conhecemos e que depois que nós crescemos nós passamos a desprezá-las, como a história da Branca de Neve e dos 7 anões. Não é? Por que nós desprezamos? Porque nós sabemos da história, ouvimos muitas vezes a história da Branca de Neve e os 7 anões e nunca fizemos a relação com o mundo das realidades. Não procuramos extrair o que a Branca de Neve representa no mundo da realidade. Fazer essa conexão. Quando você faz essa pergunta, tá? Por que seus lábios eram vermelhos? Seus cabelos pretos? Sua pele alva, branca de neve? Né? Por que havia uma madrasta? E essa madrasta falava com o espelho lhe respondia. O que representa por que o grande problema daquele reino em que eles viviam, observa que a história vai contando que havia paz e tranquilidade naquele reino, não havia problema nenhum, e nunca haveria, se um dia a madrasta não fosse frustrada no seu coração. No dia que alguém disse, ou que o espelho falou, existe alguém mais bela do que tu, começa o problema.
Por quê? Porque tocou no ponto nevrálgico do ego, da vaidade, do orgulho, da presunção. Então, quando se faz a leitura buscando associar com o mundo das realidades, o texto passa a fazer sentido. Então nós temos dois grandes problemas: lemos no texto o que não existe no texto, e lemos o texto sem fazer associação com o mundo das realidades. E isso acaba nos levando a não entender nada absolutamente. Eu trouxe vocês para essa questão do texto porque em 2 Coríntios fala que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. E por que ele cega o entendimento? Para não lhes resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo. Aí quando você vê lá o Deus desse século, você prefere ler o diabo cega, sempre pensando no querubim. Aí eu pergunto, quando Paulo disse o Deus desse século, ele falou no século I. Havia lá o Deus daquele século, sim ou não? Não havia naquela época? Ele falou, o Deus desse século, né? Entendendo o século como períodos, vamos imaginar. Essa expressão serve para hoje, o Deus deste século? Não seria todo esse período de trevas o século? Não o século de 100 anos, mas o século quer dizer esta era. E qual que é o Deus desta era? Que anda cegando o entendimento das pessoas, que anda, impedindo que o entendimento veja e compreenda o evangelho. É o diabo, o Satanás, o querubim caído. É fácil demais assim. Primeiro que o texto não diz o diabo nesse sentido, diz o Deus desse século. Segundo, o que é um Deus? Um Deus. Deus é uma suposta ou possível divindade, objeto de adoração, de culto, de louvor, de serviço. A ideia de Deus, de um Deus, é de que ele deve ser amado, servido, adorado, protegido, guardado, exaltado. E eu pergunto, porventura a humanidade, mesmo hoje os homens, ou você próprio, tem o diabo por Deus? Aí o crente vai falar, tem, nós cristãos não, é o Deus verdadeiro. Agora, o mundo tem. Então saia nas ruas e pergunta, você adora o diabo, o querubim caído? E veja que você vai encontrar 3 pessoas que dizem que sim, que são pessoas, tadinhas, que estão mais perdidas do que tudo. O tal dos satanistas, que tem até a igreja deles. Mas no geral, não. No geral, mesmo se você procurar alguém cuja cultura cultue um outro Deus que não tenha relação com Javé, com Yavé, mas mesmo aquele outro Deus com outro nome, de outra cultura, para eles é a ideia da verdade, do amor, do belo. É porque o crente reduz tudo, a Satanás, tudo é do diabo. Não, tudo bem que eles podem até estar enganados, mas sempre a imagem de Deus é a imagem do bem, porque a imagem do mal é o capeta. Então Deus, ou o Deus desse século, é algo a quem se adora, algo a quem se serve. E se é o Deus desse século, é porque nesse século, nesta era, esse Deus é servido, é louvado, é adorado. Logo nós temos que procurar qual é o objeto, a coisa que todos os homens adoram, a quem todos os homens servem. É o ego. É o ego. É a única coisa diante do qual todos se dobram. Por isso que abrir mão desse ego é muito complicado, porque se torna um Deus para nós.
e não exatamente um Deus para nós, mas faz de nós mesmos Deus, na tentativa de cumprir a promessa da serpente: sereis como Deus, tu serás Deus. Então, o Deus desse século é o ego, o ídolo ego. Por quê? Porque o ego é um ídolo, do qual ninguém quer abrir mão. O que você coloca no pedestal todos os dias, e que se alguém tocar você vira uma fera? Quais são os desejos que você quer realizar? Não são todos os desejos que o ego te exige? Eu quero, é meu, não toque. E que nós, por causa dele, lutamos, brigamos, destruímos, matamos, fazemos guerras, contendas, inimizades. Todos os males da humanidade se encontram nesse tal de ego. O nosso atual momento político no Brasil, aparentemente é uma guerra ideológica, sim ou não? Mas a raiz é o ego. Ninguém quer abrir mão do poder. E pelo poder eu faço o quê? Qualquer coisa. De modo que quanto pior ficar para o outro, melhor para mim. Por isso, quando alguém com quem você teve um problema, uma desavença, né, uma situação, se ela pega uma doença ruim, isso te anima, né? Você fica fingindo, tadinho, mas lá no fundo você está feliz porque Deus fez justiça. É isso aí, para você ver que eu não estou errado, né? Então, veja bem, como nós estamos dizendo aqui sobre o Deus desse século, né? Então diz: e o Deus desse século, a saber, o ídolo ego, que impede o resplandecer da luz do irmão nos corações, não mais poderá enganar as nações até que se complete os 1000 anos. Logo, o ego, ou o ídolo ego, o Deus desse século, é o mesmo Satanás, no sentido desta consciência caída. Perfeito? Não o querubim. Então estamos colocando cada coisa no seu devido lugar. Satanás, enquanto o grande dragão vermelho, consciência caída coletiva. O Deus desse século que engana, que obstrui o entendimento para você não compreender, é o ego, é o Deus desse século, é o mesmo Satanás. Por isso que a luz, quando invadir o entendimento do homem, todas essas trevas do engano desaparecerão. E por fim, vamos ler mais um pedacinho para a gente encerrar, mais um parágrafo, o último da página 180, que diz: durante todo esse tempo, referindo-se à dispensação milenar, a consciência separada e inimiga de Deus, Satanás, estará sob o domínio da verdade. A consciência outrora separada estará sob o domínio da verdade, e a inexpugnável presença da luz nas consciências serão as cadeias circunstanciais que a deterão, que vai deter essas trevas do entendimento, que vai deter o engano. Afinal, a força e a operosidade da mentira estão radicadas na ignorância humana. Quando o engano é vencido pelo conhecimento da verdade, o homem encontra a sua libertação e a ilusão já não mais prospera no seu coração. Mais um parágrafo, página 181. Daí dizer-se simbolicamente que Satanás será preso durante os 1000 anos, quando o engano for contido nos corações pela influência do reino de Cristo sobre todas as nações. E uma vez livres temporariamente do engano, todas as criaturas submeter-se-ão ao governo de Cristo, que por meio dos vencedores reinará sobre elas com cetro de ferro. Bem, até aqui nós conseguimos aí desmistificar essas figuras, né? Satanás, o Deus desse século, as correntes que prenderão Satanás, como diz aqui no finalzinho do último parágrafo da página 180, quando diz: durante todo esse tempo a consciência separada de inimigo de Deus
estará sob o domínio da verdade. E a inexpugnável aqui, presença da luz nas consciências, serão as cadeias, as correntes circunstanciais que a deterão. Então, o que detém, o que segura, o que impede do engano prevalecer é a luz. Então, é nesse sentido simbólico que estão presos. Então, conseguimos desmistificar essas imagens, todas as figuras. Na próxima semana, dando seguimento, na página 181, vamos falar sobre o cetro de ferro. Como que os vencedores vão reinar sobre as nações com cetro de ferro. Tá bom? Então, página 181, continuamos na próxima semana.